Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Dando continuidade à nossa playlist Se Beber Não Derive, nesta videoaula veremos por que a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Mais precisamente, seja f de x igual a x elevado a n, com n pertencente aos naturais. Mostre que f' de x é n vezes x elevado a n menos 1. E nós iremos responder essa pergunta agora. Vamos então para a resolução desta questão muito interessante, pois trata-se da derivada da função polinomial e é uma das derivadas mais importantes no cálculo diferencial. Bom, vamos então para a resolução. Na videoaula Limite Algébrico 4, tá? Da playlist Cálculo de Limites Algébricos, aqui do canal Fatos Matemáticos, né? Provamos por indução finita que, então vamos colocar o fato aqui, né? Esse resultado importante. Por indução finita. Vou colocar o resultado aqui em cima, porque nós iremos usar ele, tá? Brevemente. Então, vou escrever quem que é o nosso resultado. Aqui, u elevado a n menos 1, onde esse n pertence aos naturais. Isso é igual a u menos 1 vezes u elevado a n menos 1 mais u elevado a n menos 2 mais reticências u ao quadrado mais u mais 1, tá? Então, este resultado, tá, pode ser provado por indução finita. Também pode ser feito por Briot-Ruffini, tá? Variando o valor de n ali. Então, por divisão de polinômios também é possível provar esse resultado. Bom, sendo assim, vamos então para a derivada. Primeiro vamos escrever aqui, por definição, ou seja, né, definição de derivada. A f' de x é o limite, quando o meu h tende a zero, tá? De quem? De f de x mais h menos f de x sobre h, tá? E claro que existirá a derivada se o limite existir. Bom, então, para a nossa função f de x, que é x elevado a n, nós teremos então limite quando h tende a zero, né? De x mais h elevado a n menos x elevado a n sobre h. Então, nós temos que calcular este limite, tá? Sendo n pertencente aos naturais. Eu vou abordar aqui também nesta videoaula o caso em que n é um número inteiro negativo, tá? Vamos lá então. Bom, próximo passo aqui, eu vou dividir todo o meu limite aqui, o numerador e o denominador, por x elevado a n. Então, isso não altera nada, tá? Então, vamos escrever assim, vai ficar assim. Limite, quando h tende a zero, vamos colocar aqui um colchete, ó, vai ficar assim. X mais h elevado a n menos x elevado a n, dividido por x elevado a n. E aqui eu vou ter h dividido por x elevado a n, tá? Então, continua aqui, vai ficar igual a limite, quando h tende a zero. Bom, vamos, primeiramente,
aqui é uma divisão de duas frações. Eu conservo a primeira fração, que está aqui no numerador, tá? E multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu já vou multiplicar pelo inverso da segunda, h por x elevado a n, é x elevado a n por h, vezes. Agora, vamos tratar dessa fração aqui do numerador. Eu vou passar o x elevado a n para dentro dos colchetes. Então, eu terei isso aqui, ó. X mais h elevado a n por x elevado a n menos x elevado a n dividido por x elevado a n é 1. Então, tá aqui, né? Posso escrever também limite, quando h tende a zero, de x elevado a n sobre h, tá? E aqui, eu posso também colocar o x elevado a n para dentro dos parênteses ali. Então, eu terei assim, abre o colchete, um único parênteses aqui, vai ficar x mais h sobre x elevado a n menos 1, tá? Então, eu agrupei ali os termos. Eu também posso escrever, então, limite. Há um detalhe também importante. Como o meu h que tende a zero, então, esse x elevado a n aqui, ele é constante. Ele pode sair do limite. Então, vai ficar assim, x elevado a n vezes limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, né? Agora, eu vou colocar aqui, nessa fração aqui, vamos escrever assim, x dividido por x é 1, então vai ficar assim, 1 mais h sobre x elevado a n menos 1, e esse h que estava multiplicando, 1 sobre h que estava multiplicando, eu vou escrever simplesmente h aqui embaixo. Bom, então, chegamos nesse nosso limite aqui, né? Limite, quando h tende a zero, de 1 mais h sobre x elevado a n menos 1 sobre h. Bom, vamos fazer uma mudança de variável. Eu vou, então, escrever, eu vou chamar 1 mais h sobre x de u, tá? Então, vamos escrever isso. Ó. Seja u igual a 1 mais h sobre x. Isso implica, né? Vou apagar aqui, então. Só vou deixar essa identidade aqui em cima, que vamos usar daqui a pouco, né? E, então, vamos escrever a nossa... o nosso u é igual a 1 mais h sobre x. Então, eu também posso passar o 1 para cá, né? Então, assim, ó, u menos 1, posso multiplicar por x, e isso vai ser meu h. Então, tá ali. Quer dizer que meu h é u menos 1 vezes x. Bastou passar o 1 para o lado esquerdo e passar o x multiplicando. Bom, outra coisa importante, ó. Se o meu h tende a zero aqui, então o meu u tende a 1. Então, vamos escrever isso, ó. Se h tende a zero, então, tá? Olhando aqui a expressão aqui, né? O meu u tende a 1. Assim, vamos então para o nosso limite, tá? Que é a nossa f' de x, né? Assim, ó, f' de x, que é a derivada de x elevado a n, que nós queremos calcular, vai ser x elevado a n vezes o limite. Eu estou olhando essa última expressão aqui embaixo, tá? E o meu u tende a 1, tá? O que mais? 1 mais h sobre x é o meu u. Então, vai ser limite de u elevado a n menos 1 sobre h. Mas quem que é meu h? Está escrito aqui. Ele é u menos 1 vezes x. Então, ele é u menos 1 vezes x. Esse é meu h. Como o meu x aqui é constante, ou seja, o limite é na variável u, eu posso tirar, né, o meu x aqui. Então, vai ficar assim, x elevado a n
dividido por x, ó, esse x vem aqui dividindo, né? Vezes esse limite aqui de u elevado a n menos 1 por u menos 1 quando u tende a 1. Agora, vamos utilizar a identidade que eu deixei aqui em cima, né? Olha só, u elevado a n menos 1 é igual a u menos 1 vezes u elevado a n menos 1 mais u elevado a n menos 2 mais reticências u quadrado mais u mais 1. Vou passar, então, esse u menos 1 para lá dividindo, eu vou ter u elevado a n menos 1 sobre u menos 1, tá? Do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho esse polinômio de grau n menos 1, tá? Então, a nossa f' de x vai ser x elevado a n dividido por x é x elevado a n menos 1 vezes limite quando o meu u tende a 1 de quem? De todo mundo aqui, desse polinômio aqui, ó, u n menos 1 mais u n menos 2 mais reticências mais u quadrado mais u mais 1, tá? Então, agora, nós observamos que esse limite aqui, ele não tem determinação matemática. Ela já foi simplificada, né? Quando u tende a 1, aqui vai tender 0 sobre 0, mas ela foi eliminada. Agora, nós observamos, então, que quando eu substituo meu u por 1, eu tenho 1 mais reticências, mais 1, mais 1, mais 1. Quantos uns eu tenho? Tá? Então, vamos com calma. Ó, quando eu estou no 1, 1 é u elevado a 0. O u elevado a 1. Então, quando o meu expoente é 1, eu já tenho 2 uns. Quando o expoente é 2, eu tenho 3 uns. Quando o expoente é n menos 2, eu tenho n menos 1 uns. E quando o expoente é n menos 1, eu tenho n uns, tá? Então, o limite vai ser, aqui vai ficar f' x elevado a n menos 1. E aqui vai ter essa soma de uns aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, tá? E como eu comentei, né, anteriormente aqui, eu tenho n uns, tá? Então, n uns. Então, tá ali. Portanto, a derivada é nx elevado a n menos 1. Tá aí, então, provado que a derivada de f de x igual a x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Vejamos o caso agora em que meu n ele é um inteiro, tá? Negativo, tá? Então, o caso de n naturais já foi provado. Vamos ver, então, a seguinte pergunta. Ó. Se n pertence a z menos, quem que é o conjunto z menos aqui? Ó, os inteiros não positivos. Menos 4. Aqui vamos colocar um reticências na primeira. Agora aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e eu finalizo aqui no 0. Então, é esse conjunto que eu quero tratar agora, tá? Então, será que é válido? A pergunta é isso. Se meu n está nesse conjunto, é válido que a f' de x é n x a n menos 1, tá? Ou seja, a regra de derivação, conhecida como regra do tombo, será que continua válida? É o que nós veremos agora. Mas antes, eu convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e também assistir mais assuntos interessantes na área de matemática. Então, vamos lá. A resposta é sim. Tá? Vamos demonstrar isso. Sim, de fato. Bom, se meu n pertence a z menos, tá? Então, nós observamos
que o menos n pertence aos naturais, tá? Então, eu posso utilizar a regra que eu provei agora há pouco para os naturais. Bom, e mais ainda, eu vou utilizar também, tá, a regra do quociente. Né? O quociente, a derivada do quociente, está escrito aqui na minha camiseta, né? A derivada linha de U sobre V é U' V menos UV' sobre V ao quadrado, tá? Então, o meu N pertence ao... menos N pertence aos naturais. Assim, F' de x é a derivada de x elevado a n, tá? Onde o n pertence a z menos. Bom, mas isso é igual ao que eu vou fazer aqui, ó. Eu escrevo 1 sobre x elevado a menos n, ó. Linha. Eu jogo x elevado a n para baixo e mudo o seu sinal. E agora eu uso a regra do quociente. E o que diz a regra do quociente? Ó, a derivada do primeiro, que é o 1, derivada do 1, vezes x elevado a menos n, menos o produto do primeiro, que é 1, e vezes a derivada de x elevado a menos n. Lembrando que aqui eu posso usar a regra do tombo, pois menos n pertence aos naturais. E sobre x a menos n ao quadrado, tá? Bom, a derivada do 1 é zero, então isso não afeta nada. E aqui vai ficar assim, menos 1, aqui eu dou um tombo, ó, menos n, x a menos n menos 1, pois menos n pertence aos naturais, tá? E aqui eu vou ter x elevado a menos 2n. Isso é igual, tá? Isso implica, então, qual que implica? Que a nossa f' de x, tá? Vai ser n, x a menos n menos 1. Esse aqui, ó, x a menos 2n, eu jogo para cima e mudo o seu sinal. Vai ficar x a 2n. Então, vai ficar n, 2n menos n menos 1. Novamente, funciona a regra do tombo, tá? Para números n pertencente a z menos, tá? E o caso em que n é um número racional, uma fração, pode ser provado usando derivação implícita. E o caso em que n, por exemplo, é alfa, um número real, também pode ser provado usando a derivação da função exponencial. Mas estes são assuntos para outras videoaulas. Agradeço a todos, tá? E acompanhe o canal com mais assuntos interessantes.